Olá, boa noite, tudo bem? No Influenciadores de hoje nós vamos receber um homem que tem a missão de lhe fazer, ou melhor, de nos fazer comprar. O negócio dele com certeza fez ou faz parte de alguma maneira da sua vida. Aqui ao meu lado, Rodrigo Vitali, um especialista em shoppings. E quer saber por que ele é um influenciador? Eu te conto daqui a pouco, aqui na TVC. E o Influenciadores de hoje está de volta para conversar com um cara que tem a missão de tocar grandes centros comerciais. A missão de atrair público de todos os perfis para dentro desses centros comerciais. 40 anos, casado, pai de 2 filhos, ele tem graduação e MBA em administração de empresas e responde hoje pela gestão e estratégia do maior outlet da região Nordeste. Aqui ao meu lado, Rodrigo Vitali, um especialista em shoppings. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Olá, obrigado pelo convite. Rodrigo, me conta uma coisa e obviamente conta para quem está em casa. Por que brasileiro gosta tanto de shopping? Acho que está no nosso DNA, né? A gente acaba partindo para essa questão do consumo muito além do que algumas outras características. Eu costumo fazer uma brincadeira que é o seguinte: o Brasil é um dos países que colocam o veículo nosso como patrimônio no imposto de renda. É verdade. Diferente de algumas outras regiões. Então, onde isso não acontece. Onde isso não acontece. Então, a gente tem um apego, às vezes, pelo consumo que extrapola, e isso falando de todos os bens. O brasileiro também é muito curioso, né, César? Então, as pessoas, elas buscam a novidade, elas querem estar à frente, a questão de vanguarda, etc. E aí, em diversos segmentos, a gente consegue identificar muita coisa boa sendo produzida no Brasil. A gente é, sim, uma escola de criadores. Então, eu acho que todo esse contexto, né, a região do mundo que a gente se encontra, o clima, tudo isso faz parte do processo de fazer nós, brasileiros, um povo com um DNA um pouco mais voltado para o consumo. Tanto que você vê que as melhores coisas do varejo acabam vindo para cá, né? Grandes redes, né? Grandes redes, grandes negócios, e muitas vezes na vanguarda de um movimento, né? Iniciando um processo aqui na região. Então a gente tem que receber isso com muito carinho, porque é bom, isso traz o desenvolvimento do nosso país. Agora, diferente de mim e de quem está em casa, você é um cara que entra num shopping, seja ele qual for, com outra visão. Como é ser um especialista em shoppings? Como é que você conquistou, né, esse título, digamos assim? Olha, eu acho que, como toda profissão, requer muita dedicação, muito estudo, muito trabalho e empenho, e sempre cercado de pessoas extraordinárias. A minha trajetória em varejo, propriamente dito, já tem 17 anos, 18 anos agora em 18. E é um processo. Eu posso dizer que isso que você falou realmente, de entrar num complexo, e engraçado, ontem mesmo estávamos falando na equipe, numa reunião, esse olhar que a gente tem mais técnico de como é que a operação está funcionando e etc. Porque é uma operação complexa. Você tem muitas variáveis conectadas ali, você tem o público, você tem o cliente interno que está lá trabalhando. Isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente. À medida que você vai adquirindo uma certa experiência, como qualquer área, você bate o olho e sabe exatamente o que está acontecendo. É óbvio que nada é igual. Sim. Então eu costumo dizer assim, nem sempre as coisas que dão certo num determinado complexo dão certo em outro. Então a gente tem sempre que regionalizar, adaptar, entender o que está acontecendo ali por trás. Mas é o que a gente chama de olhar técnico. Tem o lado bom, né? Muito legal, isso traz uma curiosidade das pessoas. Pô, como é que você enxerga isso? Minha esposa mesmo brinca comigo. Pô, a gente vai em alguns restaurantes, por exemplo, muito comum. Ela fala, pô, você está de olho ali no garçom, como é que ele está operando, você não chama o garçom. E o garçom te olha também, o que e esse ele cara não sabe tá o que você quer. Então você tem esses percalços. E tem o lado que também, às vezes, você vai num parque de diversões e você não presta atenção no brinquedo. Você está prestando atenção na engrenagem da montanha-russa. E aí você perde um lado
bacana, né, daquela Sim. experiência. Então você tem que tentar ter esse equilíbrio de não deixar esse lado técnico muitas vezes tomar conta Se sobrepor, né? da tua vida inteira, porque já aconteceu comigo de ir para uma Disney com os meus filhos, eu estar dentro do barquinho do pirata olhando como é que era feito aquele boneco mecatrônico e como é que ele se mexia. Eu imagino. Agora, quem está em casa, Rodrigo, obviamente sabe o que é um shopping. Sim. Mas qual o conceito exato, né, de um equipamento como esse? Você falou muito na palavra complexo. Sim. Qual o conceito, né, que a gente pode definir como shopping? No Brasil, um pouco mais de 40 anos, surgiu como centro de compras mesmo, né? Um local que você concentraria ali determinadas operações de varejo e você atrai aquele público, muitas vezes localizado em regiões de desenvolvimento de uma cidade, né? Esse modelo, que é o modelo tradicional americano de shopping centers, né, que todo mundo conhece, todo mundo fala, que vai o lojista, aluga o espaço e comercializa lá seus produtos, é o que veio aí, né, praticamente no mundo todo, principalmente no Brasil, tomando conta nesses últimas décadas. De uns tempos para cá, principalmente nesse último boom de desenvolvimento que o Brasil teve, então, né, a gente pode falar aí de 2009, 2008 a 2013, 14, nós tivemos um crescimento de shopping centers nas capitais, todas as capitais do país. Independentemente da região. Independentemente da região. Fortaleza, então, nem se fala. Né? Aqui virou, hoje eu diria, eu não tenho o número exato, mas com certeza é uma das capitais do Brasil que mais tem ABL per capita disponível de shoppings. O que é ABL per capita? Explica para quem está em casa, que às vezes a gente fala um termo técnico, isso, né? E quem está em casa fica boiando. É a área bruta locável. Ou seja, aquele espaço disponível para você colocar as lojas. Isso, aí você divide isso pela população, né? Então é uma área dividida pela população, uma conta que a gente faz até para estudar viabilidades de novos projetos. Então a gente passou por esse ciclo, né? Não é que a gente no Brasil tem demais, muito pelo contrário. O Brasil tem déficit. Nós temos déficit de shopping. Déficit de shoppings e de varejo. O varejo em si ainda está num processo diferente do que acontece nos Estados Unidos. É muito comum as pessoas compararem, a gente viu aquele movimento, fazendo um parênteses aqui, das âncoras fechando lá no exterior. Sim, nós vamos conversar sobre isso ao longo do programa. No Brasil é outra história, né? No Brasil é óbvio que os impactos globais afetam a rede como um todo. É natural. É natural, sim, mas nos Estados Unidos existem mais de 3 mil shoppings na ICSC, que é o órgão, a Associação de Shopping Centers lá nos Estados Unidos. No Brasil nós temos cerca de 500, 550 shoppings. É óbvio que nós somos um mercado consumidor completamente diferente, não dá para fazer esse tipo de comparação em números absolutos. Mas o Brasil tem um potencial, por ser um país continental, enorme. Sim, territorialmente falando principalmente. Existem estudos que dizem, por exemplo, no varejo de confecção, que nós temos aí mais de 60% do consumo desse produto fora do mercado formal. Pessoas compram em feiras. Um número extremamente elevado. É um número muito elevado. Então, à medida que a gente formaliza isso, traz esse para um contexto profissional, e aí o shopping center vem para agregar, o próprio comércio de rua, os novos modelos de shoppings que nós vamos conversar, os outlets, tudo isso faz parte de um processo de profissionalização também no país, que lá fora é diferente. Então, a gente tem a crescer. O que a gente vai passar agora é por um processo de maturação, né? Depois das entregas, todos esses lançamentos do nível Brasil, nós entregamos os shoppings e agora eles vão operar, maturar para começar uma nova onda de desenvolvimento. Esse é o nosso caminho. Você falava aí do número de shoppings. Eu estou lendo aqui que, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, o Brasil tem hoje quase 600 shoppings e mais de 1 milhão de empregos diretos. Como é que o setor tem enfrentado, Rodrigo, nos últimos anos, essa, digamos, perda no poder de compra do brasileiro? Olha, o varejo ele não morre, né? O varejo ele sobrevive a guerras, a troca de presidentes e assim vai. Então, ele se adapta.
O fato hoje de a gente estar vivendo no Brasil especificamente essa reorganização, né, econômica, não quer dizer que o consumo não está acontecendo. Então é muito comum as pessoas acharem, pô, é ano, por exemplo, de eleição. 2018 é um ano de eleição. E de Copa do Mundo. E de Copa do Mundo. Aí as pessoas vão lá fazer os seus planejamentos anuais pô, temos um problema econômico aí, a renda está baixa. Quando você tem um ano de eleição, você tem dinheiro sendo injetado na economia, certo? Sim. As pessoas vão fazer campanha, de alguma maneira a engrenagem vai girar naquele assunto. Uhum. Essas pessoas consomem, elas se alimentam, elas se vestem, isso tudo é varejo. Sim. Então, a adaptação ela passa por esse processo de entender o que está acontecendo hoje, como é que eu vou me planejar para atingir o meu público-alvo e criar os cenários para que esse público potencial consuma dentro do seu empreendimento. É óbvio que hoje tem mais concorrência, então no caso de Fortaleza, o consumidor estava acostumado aí em 1 ou 2 shoppings. Hoje ele tem pelo menos meia dúzia de shoppings relevantes, administrados por excelentes administradoras. Grandes redes. Com grandes redes, grandes marcas. Então o hábito vai mudar, mas o consumidor não vai deixar de consumir. Então, de repente, ele vai deixar de frequentar um cinema em determinado lugar e vai em outro. Sim. Mas aí é a nossa tradicional guerra do capitalismo. A gente precisa se sobrepor e conquistar o terreno perante o concorrente. No final das contas dá certo, tem mercado, como eu falei, a gente ainda tem déficit. Não só no varejo, várias áreas no Brasil, né? A gente fala muito habitacional, é muito parecido com o habitacional. Todo mundo, o mercado está ruim para imóvel, porque nós passamos uma fase de entregas, entregamos muitos apartamentos, muitas pessoas se financiaram, etc. E aí você tem que esperar uma nova onda. Isso não quer dizer que quem lançar os próximos empreendimentos no futuro não vão vender, né? O Brasil ainda tem déficit habitacional. É parecido com o varejo. Ou seja, você fala aí da construção civil e comenta-se muito que é um dos principais termômetros da economia, é justamente a construção civil. Mas a gente pode dizer também que os shoppings também, né, fazem parte, digamos assim, desse termômetro da economia brasileira? Pode, porque o empreendedor de shopping, ele é um desenvolvedor por natureza. Antes dele investir lá no complexo, ele tem uma visão. Ele fala, olha, essa região vai crescer para esse lado. Isso aqui é um público potencial. E muitas vezes os shoppings são plantados em regiões de desenvolvimento, ou seja, o shopping chega primeiro e depois a gente encosta como população. Uhum. Então, é um real estate. No fundo é um real estate. Eu faço gestão com base em varejo, mas... Explica para quem está em casa o que é esse conceito de real estate. O real estate é o imóvel, né? O shopping center, ele é um complexo, você constrói um prédio e aluga quadradinhos. Sim. Né? O negócio é esse, você vive de aluguel. É um condomínio. Né? É um condomínio. Então eu tenho lá a administração do empreendimento, ou seja, eu me reporto para o dono do empreendimento, o cara que construiu, que é o proprietário daquele imóvel, e esse proprietário tem inquilinos, que são as lojas, são as marcas. Né? É muito comum a gente chega num shopping e dá alguma coisa errada, a gente fala assim, eu vou lá reclamar na administração, que aquela loja me atendeu. Né? Só que ele é um inquilino do shopping. É óbvio que a gente tem uma administração, principalmente pautada em varejo, para resolver essas situações. Mas é um real estate do ponto de vista que é um imóvel que o empreendedor investe, ele espera um retorno com base em aluguel. Né? A diferença é que ele tem um escopo comercial e não residencial. E aí ele acaba navegando nessa onda igual à construção civil. Rodrigo, a gente sabe que hoje, né, no Brasil, se você for olhar para as principais capitais, esses equipamentos, esses shoppings, eles estão concentrados principalmente em áreas nobres, né? Uhum. Mas também é verdade que nos últimos anos o setor percebeu que era preciso, digamos, descentralizar esses equipamentos. Como é que foi essa decisão de levar shoppings para regiões periféricas das cidades, por exemplo, como é o caso aqui de Fortaleza? Primeiro que era o espaço que tinha viabilidade, né? Você analisa, por exemplo, algumas regiões de Fortaleza que não tinham absolutamente nada em termos
de shopping e você via ali 1 milhão de habitantes. Pô, isso já começa a acender uma luz amarela lá no seu planejamento. Você fala, pô, é melhor eu colocar um empreendimento aqui, nesse porte, ou eu vou colocar do lado daquele que já está maturado, alguns anos que tem? É muito mais difícil e acaba que sendo, é uma decisão que você tem que tomar. Esse processo de ir para regiões mais populares não foi fácil. Teve muita conta, eu participei disso, inclusive Fortaleza, eu construí um dos empreendimentos aqui, junto com o grupo que eu trabalhei, e a gente tinha 2 cenários na época, né? A gente via shoppings em regiões nobres com resultados excelentes, e isso chamava atenção, eu falava, pô, você tende a querer colocar o teu empreendimento ali do lado, né? Você imagina, você tem uma loja, tem um cara bem sucedido aqui, você quer botar a outra ali do lado, fazer, né? A mesma coisa que o cara está fazendo, obviamente. Em determinadas proporções era isso, mas por outro a gente tinha todos esses indicadores que mostravam uma economia pulsante nessas outras regiões. E aí o Brasil começou a engatar essa dinâmica. Não foi um movimento de um ou outro, foi geral porque as viabilidades começaram a acontecer. E o mais impressionante é que agora, né, com o negócio implantado, a gente já começa a ver resultados aparecendo. Então, acho que o mais bacana dessa história vai ser desmistificar essa questão de que para shopping dar certo ele tem que estar em região qualificada, né? Uma coisa que a gente ouvia isso, né? Tal shopping dá um resultado muito bom porque ele está lá na área nobre, em São Paulo, tal. Não vai acontecer. Hoje a gente já tem shoppings em regiões populares que dão resultados tão bons, se não melhores, do que aqueles que já estavam ali em áreas mais nobres, independente de estarem sofrendo concorrência ou não, né? Maravilha. Então, a gente está conversando com o Rodrigo Vitali, administrador de empresas e um especialista em shoppings. A gente volta daqui a pouco aqui na TVC.